Voltaria no nosso último episódio do Hertz, né, no dia da nossa gravação do nosso último episódio, cara, e eu definitivamente não contaria aquela história. Nossa, Você sabe cara. de qual eu tô falando, né? Não, cara, até hoje o pessoal, todo dia, estão mandando mensagem, reclamando disso. Acho que você deu uma vacilada, cara. Você poderia ter evitado Não. aquilo, né? Sim, não, eu não imaginava que ia ter essa proporção, né? As coisas que eu falei, assim, cara. Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema que você não tem noção como eu estava ansioso pra falar sobre esse tema maravilhoso com você no Hertz, cara. É o Hertz de miojo já? Ainda não, não é esse. Cara, já tava pegando minhas anotações aqui de anos de estudo, meu pós-doutorado em macarrão instantâneo. Poxa. Felizmente não é esse, mas é um outro tema que, pelo menos a mim, é tão interessante quanto miojo, cara. Ô, louco. Qual que é, cara? A gente vai falar hoje sobre a quarta dimensão, cara. Falaremos sobre o tempo, viagem no tempo, pra ser mais preciso. Muito bom, cara, muito bom. Que é um fato, uma efeméride. É. Na verdade, fez recentemente 35 anos do lançamento do De Volta para o Futuro, sabia disso? Verdade, cara, verdade. Até eles se encontraram, né? Os Aham. atores. É engraçado porque é o filme que fez, pelo menos eu assim, né, a ficar pirado com esse tema de viagens no tempo. E foi o senhor que me apresentou, né? É mesmo? Eu não sabia disso. Foi você que ficou insistindo, não, assiste De Volta para o Futuro. Eu falei, cara, não vou assistir, velho. Você falou, assiste. Eu falei, não vou. Assiste. Eu falei, tá bom. Aí eu vi o primeiro, aí eu falei, vou ver os outros. Ele falou, falei que era bom. Eu falei, pois é. Cara, De Volta pro Futuro, eu acho que não sei se eu já falei isso no Hertz, mas pelo menos uma vez no ano eu preciso assistir a trilogia. Tipo, todo ano, pelo menos uma vez eu assisto os três filmes, assim. Só de, sabe assim, dar o check, assim, nos afazeres do ano, assim. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Não só o filme, né, que, né, dispensa elogios de tão incrível que ele é, tão redondinho ali com tudo que ele se propõe a fazer. Não é um filme datado, né? É um filme que se assiste hoje é como se, claro, né? Datado entre aspas, porque ele fala de 2015 como sendo o futuro, mas assim, eu digo na forma como eles filmaram, no roteiro, né? É um filme que prende bem a atenção cara, é muito divertido. E provavelmente De Volta ao Futuro foi o que, lá na infância, né? Ao contrário do senhor, eu assisto De Volta ao Futuro desde que me entenda por gente. Minha mãe também gostava bastante desse filme, então, dessa trilogia, né? Aham. Então, desde que eu nasci, eu assisto. Então, sou apaixonado por viagem no tempo, cara. Então, tudo que tem viagem no tempo normalmente chama bastante a minha atenção. E, cara, é muito legal a gente poder falar hoje sobre isso aqui, cara. Sobre algumas vezes que as viagens no tempo foram citadas aí na cultura pop. Eu falar um pouquinho mais sobre tempo também, né? Sobre a questão, assim, a questão da viagem no tempo em si, né? Se fosse possível isso, cara. Você tem noção da a quantidade de possibilidades, cara? Se for ou se não for possível, né? A gente ainda não tem muita certeza quanto a isso. Mas, cara, é muito legal, cara. Eu fiquei a semana inteira esperando pelo dia de hoje. E em outras realidades paralelas, né, em outros universos, você também ficou ansioso, menos do que não existe o Hertz. Então, agradeça por você estar numa realidade em que não, nada foi alterado, ou muita coisa foi alterada e permitiu a criação do Hertz e a definição desse tema. Então, agradeça aos, não sei, a Einstein. Nossa. Mas enfim, universos paralelos aí, realidades alternativas também é um tema muito legal para um futuro podcast, então vamos deixar na gaveta aí pra gente fazer. Mas, cara, começando aí nosso papo sobre viagem no tempo, cara, eu acho interessante que a gente já começou falando sobre um clássico da viagem no tempo, que é De Volta para o Futuro, né? E eu queria já, logo de cara, falar uma coisa, não sei se você já pensou sobre isso, enfim, mas é uma coisa que eu acho que para iniciar o programa eu preciso estabelecer algumas regrinhas aqui nas coisas que a gente vai falar, Por favor. que basicamente, cara, a viagem no tempo, ela, enfim, ela nunca, pelo menos não que a gente saiba, né, ela nunca aconteceu, é, enfim, e,
E a gente tem algumas hipóteses aí, né, de como seria a viagem no tempo e tudo mais. E na cultura pop, ela é representada de diferentes formas, cara. Não sei se você já reparou nisso, mas eu acho interessante a gente pelo menos se atentar a dois tipos diferentes de viagem no tempo que são feitos pela cultura pop e que a gente pode debater aqui qual que a gente acha mais interessante e tudo mais, a gente vai seguindo nesse caminho. Mas que basicamente é o tipo de viagem no tempo que a gente vê em De Volta para o Futuro e o tipo que a gente vê em Dark, na série da Netflix. Obviamente não darei spoiler, né? Ela acabou de finalizar ali a terceira temporada. Mas você sabia que o tipo de viagem no tempo das duas obras ali são diferentes, cara? São completamente diferentes? Não sabia, cara, é muito interessante, mas quais são essas diferenças? Quais são os tipos tal de viagem do tempo? Quais regras definem cada uma delas? Bom, em De Volta para o Futuro, o Marty McFly e o Dr. Brown estão lá em suas aventuras e em vários momentos eles voltam, por exemplo, no passado ou eles vão para o futuro, enfim. Durante essas viagens no tempo, eles alteram coisas. As coisas que eles alteram no passado, elas realmente têm um impacto no presente deles. Então, não sei se você lembra, mas, por exemplo, enfim, é difícil não dar spoiler de Volta pro Futuro, né? Porque todo mundo, cara, tem que assistir De Volta pro Futuro. Ah, manda bala, é um clássico, cara. Mas, enfim, tem um momento lá que o Marty McFly tá com uma foto de uma lápide, né? Com um nome escrito. E aí ele volta no passado, as coisas vão acontecendo até que o nome se apaga da foto que ele tinha. Ou mesmo no primeiro filme, né? Quando ele tá ali tocando Johnny B. Good na guitarra. E os pais dele não vão ficar juntos, pelo visto. E aí ele tá tocando a guitarra, ele começa a passar mal, ele olha pra mão dele, ele começa a desaparecer. Não sei se você lembra dessa cena. Lembro. Então, nesse caso, cara, tudo que você alterou no passado mudaria o futuro. Então, o Marty McFly voltaria no passado, ia causar o fato dos pais dele não ficarem juntos, que, consequentemente, ele não nasceria. Então, ele ia anular a própria existência dele. Você entende que a gente entra num paradoxo aí? Aham. Porque como que ele voltou no passado, né? Pra fazer isso se ele não existiu. Então o que acontece no De Volta pro Futuro? Eles que até é apresentado também naquele futuro pós-apocalíptico com o Biff, quando ele pega o almanaque dos esportes, né? Você cria linhas do tempo alternativas. Você lembra de uma explicação do Dr. Brown, cara, que ele fala sobre isso? Tipo, você volta num instante e aí você, tipo, altera a linha do tempo. Então, tudo que ia acontecer assim, agora mudou porque aconteceu de outra forma. Ele teve um impacto, né? Ele modificou aquela. Quando ele viaja pro passado, né? E aí a mãe dele se apaixona, que é uma grande loucura. E isso também vai fazendo que ele, enfim, que ele não existe e tal. E aí ele consegue consertar, mas mesmo assim, quando ele volta, tipo, tá tudo diferente. Porque tem aquela coisa, né? Ele fez o pai dele tomar coragem e bater no Valentão. Então, tipo, tudo isso. Pequenas coisinhas que tem grandes reflexos, né? Eu acho isso muito legal, tipo, mudou tudo por uma pequena intervenção dele. Isso, exatamente. Então, essa é uma forma de a gente ver a viagem no tempo, né? Nesse universo fictício. E outra forma de ver a viagem no tempo é no universo também fictício de Dark. Que as coisas acontecem de uma forma diferente, cara. Você, por enquanto, ainda não assistiu Dark, né? Aham. Mas eu vou te explicar basicamente, né? Sem falar sobre a história. Mas em Dark, a viagem no tempo, ela acontece da seguinte forma. É como se fossem ciclos de tempo. Então, quando você volta ao passado, você nunca vai conseguir alterar alguma coisa lá que já não tenha acontecido no passado para que o mundo seja como você conhece hoje. Entendeu o que eu disse? Entendi. Então, para deixar mais claro isso, você tá aí na sua casa e, sei lá, o seu pai, ele, hipoteticamente, ele é amargurado porque ele tem uma perna que não é boa, porque um dia, quando ele era mais novo, ele se machucou jogando bola. Certo? Sim. Então, assim, a sua vida, normal. Cada um tem as suas peculiaridades aí na vida. Só que você é tão afetado por isso, pelo seu pai ser amargurado por conta desse evento na vida dele, que você resolve voltar no tempo. Se fosse De Volta para o Futuro, você voltaria no tempo e talvez você conseguiria que o seu pai não se acidentasse. E quando você voltasse de volta, né, para sua linha, pro seu presente, né, hoje, o seu pai seria uma pessoa diferente do que ele era quando você viveu a vida toda com ele. Em Dark, se você voltasse no tempo, provavelmente você, ou não conseguiria mudar esse fato, ou você mesmo, tentando mudar, causaria o acidente dele. Porque
na linha do tempo que você está, você já voltou no tempo e causou o acidente na perna do seu pai. É meio determinismo, aquilo tem que acontecer, né? É, exatamente, é total determinismo. É como se todo mundo tivesse preso ao tempo. Então, nada que você faça. Destino. Sim, cara, sim. Então, nada que você faça, você realmente vai mudar. Se você voltar no passado pra mudar, você só vai estar fazendo o que o seu eu de antes já voltou no passado e fez pra que você vivesse a vida que você leva, entendeu? Entendi. Não é meio claustrofóbico, cara, esse pensamento? É meio que assim, lide com a sua vida, você não consegue mudá-la, mesmo se você voltar no tempo, você só vai deixar do jeito que tá. É, exato, exatamente. Mas, por outro lado, mesmo sendo claustrofóbico, cara, eu acho muito interessante essa forma, assim, sabe, de contar histórias. É claro que eu gosto também da forma que como De Volta pro Futuro conta, mas parece que De Volta pro Futuro, essa forma de você poder voltar e você alterar as coisas, acaba que vira uma coisa muito fácil, assim, sabe? Eu volto e resolvo isso. Só que aí, tipo, vai ter consequências, beleza? Pode ser positivas, negativas. Agora, quando você para e analisa essa situação, que você volta no tempo, e o fato de você voltar no tempo já é determinante para aquilo que a sua vida é, e você não conseguir mexer nisso, tipo, a sua própria intervenção já faz parte do que você deveria ter feito, entendeu? Isso é muito louco. Você cria sua própria maldição, né, cara? É, exatamente, exatamente. Porque se você for parar a pensar assim, no sistema do De Volta pro Futuro, é um poder muito grande, tipo, mano, você consegue mudar a realidade. Uhum. E você pode fazer isso, sabe, sem nenhuma... Limite. Sem nenhum limite. É absurdo. Tem que ter alguma limitação. Quer dizer, não sei se tem, né? Cientificamente, tem alguma teoria que é mais provada, que explica isso? Como é que funciona? Tipo, a partir daqui desse jeito é o que se espera na vida real, sei lá. Então, cara, é bem famoso até a ideia de que tudo que vá causar um paradoxo, que faça o universo se comportar de forma ilógica, tipo, tem 0% de chance de acontecer, né? Então, provavelmente, se você estiver pensando em algo e aquilo vai alterar de alguma forma que não vai continuar o fluxo normal das coisas, assim, né? E você vai começar a entrar nesses paradoxos. Porque o que é o paradoxo, né? Quando a gente fala de viagem no tempo, por exemplo, a gente lembra do paradoxo do avô. Você já ouviu falar do paradoxo do avô? Como é que ele é? Não, eu lembro, mas explica aí pra galera. É o clássico, né? De você volta no passado e mata o seu avô, por exemplo. Sim. Ou você impede que o seu avô, enfim, não sei. O fato de você fazer algo contra a vida do seu avô, você faz com que você não exista. E se você não existiu, o que fez com que seu avô deixasse de existir? A conta não fecha, né? A conta não fecha, porque você fica nesse ciclo eterno de, tá, mas existiu ou não existiu? Então, é você, tipo, pegar uma máquina do tempo, voltar 5 minutos atrás e dar um tiro em você mesmo quando você tá prestes a usar a máquina do tempo pra voltar 5 minutos atrás, entendeu? E aí, o que acontece? Porque você vai usar a máquina do tempo pra voltar 5 minutos atrás pra te matar, só que se você usou, você não tá lá pra te matar. E se você matou, você não tá lá pra usar a máquina do tempo. Meu Deus, a minha cabeça já fica processando. Tela azul aqui umas 12 vezes já. Mas faz sentido, né? Paradoxo é justamente isso, né? Você não conseguir estabelecer um raciocínio porque as coisas não fazem sentido. É, perfeito. Se eu pudesse citar mais um paradoxo, tem também aquele que tá muito famoso agora até, ganhou uma certa notoriedade para as pessoas comuns, né? Para todos nós, porque justamente por conta desse tema ser recorrente, né? Nas obras aí. Em Dark também fala um pouco sobre isso. Aliás, eu já indiquei Dark aqui, né? No nosso episódio de indicações de séries para assistir na quarentena. E, cara, Dark fechadinha, 3 temporadas, não são muitos episódios, não é um compromisso que você vai fazer de muito tempo aí, que você vai dedicar da sua vida. E é uma obra que vai engrandecer a sua capacidade de, sabe, de acompanhar um roteiro praticamente que beira a perfeição, né? Não é perfeito, como, né? Nada na vida. Mas é, assim, excepcional. Então, assistam Dark. Mas, nessa série, eles abordam uma coisa também que chama o paradoxo de Bootstrap. Ficou bem famoso há um tempo atrás, e essa série também fala disso. Você já ouviu falar, cara, do paradoxo de Bootstrap? Esse eu confesso que não conheço, cara. Não sei como é que funciona, não. Como é que é? Cara, ele é basicamente o seguinte. Quando a gente fala de viagem no tempo, mais uma vez, esses paradoxos começam a acontecer porque a gente começa a perder aquela ideia de causa e efeito, né?
uma coisa acontece, a gente tem a nossa vida, quando eu abri o episódio com, é a quarta dimensão, né? A gente tem a nossa vida aqui nas 3 dimensões, né? Na altura, largura, profundidade, mas a gente vive também nessa quarta dimensão do tempo, né? De você estar sempre num mesmo sentido. A gente está sempre, né, do passado indo para o futuro. E mesmo que a gente nunca chegue nesse futuro, né? A gente pode falar um pouco mais disso mais pra frente. Mas quando a gente começa a pensar nessa ideia de causalidade, então uma coisa leva a outra, que no futuro, né, vai levar a outra, que no futuro dessa coisa vai levar a outra coisa. Quando a gente começa a viajar no tempo e a gente volta e o futuro começa a alterar no passado, é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Quando o passado só começa a existir porque o futuro um dia existiu para tornar ele possível. Eu posso estar pirando aqui. Doideira. Mas eu vou exemplificar o que é o paradoxo de Bootstrap. Imagina, cara, você é hoje conhecido como o inventor das canetas Bic, certo? Certo. Guilherme Pinheiro é o inventor das canetas Bic. Vamos fingir que nunca existiu caneta. A ideia, a concepção de caneta. Nunca existiu, cara. Nunca existiu. E aí, você já é, né, consolidado o inventor das canetas Bic. Mas vamos falar que no futuro eu pego uma caneta Bic, tenho a possibilidade de viajar no tempo, eu volto no tempo, cara, antes de você inventar a caneta Bic. E eu te entrego a caneta Bic. E aí você pegou aquela caneta Bic, você nunca tinha visto o que era uma caneta antes, então você não faz ideia do que seja, você começa a ver que, caramba, nossa, é uma boa ideia isso aqui. E aí você começa a vender a caneta Bic. Cara, a ideia da caneta Bic, quando que ela surgiu? Porque eu só conhecia a caneta Bic porque você inventou. Só que você só inventou porque eu levei pra você antes de inventar. Você tem noção que perdeu a origem de quando foi criada a caneta Bic nesse caso? No futuro e no passado. Esse é o paradoxo, né? É o paradoxo. A resposta pra isso é: a caneta Bic sempre existiu. Não foi inventada, você descobriu. Ela nunca foi inventada. Ela nunca foi inventada. Dentro desse paradoxo, não existe a origem de algo. Então, a partir do momento que quem inventou a caneta Bic? Se eu conheço ela porque você inventou e você inventou porque eu trouxe do futuro pra você, nunca houve um dia que a gente falou assim, esse dia é o dia que começou a caneta Bic. Um exemplo que é muito dado é, se a gente hoje pegasse as teorias da relatividade de Einstein, voltasse lá, 1904, poucos meses antes dele publicar, entregasse a teoria dele para ele mesmo, e ele usasse isso que a gente levou para poder publicar, e aí só assim, depois de um século, a gente nasceria, e aí a gente aprenderia sobre as teorias de Einstein, pegaria de novo, voltaria lá, entregaria para Einstein. Quando e quem inventou e originou as teorias de Einstein? Elas sempre existiram, cara, porque não existe mais origem nesse caso. É um paradoxo. Cara, é absurdo, mas faz sentido, né? Porque realmente, ao mesmo tempo que ele teria criado, quer dizer, ele teria criado, se a gente ir para lá, né? Acaba sendo uma situação em que não tem como falar que sim ou que não, né? Que a gente meio que alterou o passado, então a gente não tem como saber. Era só não ter ido, mas agora que a gente já foi, sempre existiu, não teve um começo. Exatamente. A gente atrapalhou o rumo natural das coisas. E ao mesmo tempo acelerou ele, é bizarro. Mas é louco falar sobre isso, cara. Sobre essa infinidade de paradoxos que pode causar. Mas por outro lado, a quantidade de coisa que pode... É um assunto interessante pra você começar a pensar de formas diferentes, sabe? Você não pensar nas coisas só como passado, presente e futuro, né? Eu acabei de falar sobre a gente nunca vive o futuro. A gente pode comentar um pouco sobre essa questão da gente nunca viver o futuro, né, cara? Já parou pra pensar que o futuro, ele é sempre inalcançável pra gente, cara? Porque a partir do momento que a gente chega no futuro, ele já é o presente já, né? É doido isso, né? É realmente inalcançável. Você tá ali, você tá vivendo aquela coisa. Você vai daqui 3.000 anos, você vai estar no presente daqui 3.000 anos. Mas ele é o futuro em relação a quando você tava, só que você não tá mais lá. É muito doido isso. O tempo depende disso, né? Você precisa de alguma coisa pra medir essa escala, né? O que é o presente, o que é o futuro, o que é o passado, né? Muito louco, porque é muito menos simples do que a gente imagina. Mas ao mesmo tempo, dá pra entender. Total. Você quer que eu deixe mais bizarra essa questão ainda? Por favor, deixa mais bizarro ainda que eu quero ficar confuso hoje. Vou fazer uma proposição aqui pra você e eu quero que você discorra sobre ela. A gente não só nunca chega no futuro,
como a gente também nunca chega no presente. É que a partir do momento que deixou de ser já, né? Eu acho que eu já li sobre isso numa super interessante, e aí os cientistas tinham passado anos estudando para definir o quanto tempo que era o agora, né? E era uma fração de segundo, assim, né? Que é muito efêmero ali. Já, pronto, passado, 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 né? É inalcançável. Nunca vai ser o presente. Já vai ter passado o tempo todo, né? E se não passou ainda, é o futuro. Muito louco. Exatamente, cara. Se você começa a pensar em tudo isso como a nossa percepção, quando a gente raciocina sobre algo que já aconteceu, ele já aconteceu. Então, o tempo de resposta dos nossos neurônios, né? A forma como a gente vive, a gente sempre está vivendo milésimos de segundo no passado, porque a gente está refletindo sobre as coisinhas que aconteceram um pouquinho antes da gente captar esses sinais e decodificar na nossa mente, cara. Você que é uma pessoa que normalmente tem as insônias, cara, hoje vai ser difícil, hein, cara? Ficar pensando só nisso. Ah, pelo amor de Deus. Tem até um meme muito bom, né? Tipo, mãe, eu tô com sono, me conta um paradoxo. Aí conta, tipo, a mente da criança, tipo, trava e ela capota, assim, Sim, né? sim. Obrigado, porque é muita informação. Não tem processamento suficiente pra poder compreender isso, tá ligado? Eu acho que tinha até um vídeo do Carl Sagan, cara, que ele fazia. Ele falava sobre as dimensões. E ele falava sobre, ele pegava um plano, né? Tipo, uma mesa, vai. E colocava um quadrado. Tipo, imagina que você pegou uma folha de papel, recortou um quadrado, uma tesoura, e você coloca ela ali. E aí depois você vai lá e você coloca um cubo. Tipo como se fosse um cubo mágico, sabe? Sim. Na frente dele. Você agora se coloca na perspectiva do quadrado de papel. Que ele só tá vendo a base do cubo. Você entende o que eu tô dizendo? Entendo. Na perspectiva dele de vida, o cubo, que ele é tridimensional, que a gente tá vendo ele, a altura dele, né? A altura, a profundidade dele. Para aquele quadradinho que tá colado na folha de papel, ele tá vendo só o desenho, tipo, como se fosse a sombra, vai? Da base daquele cubo. Então, a gente começa a ver, cara, como a nossa mente é, tipo, como a nossa percepção é limitada e como tudo é nossa percepção. É quase um mito da caverna isso daí, né, cara? Porque para o papel, o universo todo, tudo que existia era o cubo, mas ele era só uma fração do que era a realidade, né? É, exatamente, exatamente. Imagina quanta coisa que a gente, tipo, não nem consegue conceber, sabe? Não é absurdo, cara. É absurdo. Mas é legal a gente estudar isso porque, apesar de dar uma travada na mente, a gente aprende assim bastante. Acho que dá pra não apenas usar isso em séries, né? Tipo, entender as séries, mas assim, compreender melhor a nossa existência e entender que, como você disse, né? É tudo percepção nossa e é tudo construção que a nossa sociedade teve pra poder chegar na definição do que é o presente, o que é o passado, o que é o futuro. Tipo, não é uma coisa que a gente sabe nas escolas, mas todo mundo já sabe, sabe? O que são esses conceitos, o que eles querem dizer e tal. Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. Cara, pensando em viagem no tempo, cara, acho que eu cheguei a mostrar pra você há uns dias atrás uma música até do rapper brasileiro, Fábio Braza, que falava sobre voltar. Deixa eu pegar o nome certinho da música, mas acho que é De Volta para o Passado. Você lembra que eu te apresentei essa música, cara? Lembro. E é legal porque ele vai pensando em várias possibilidades, né? Acho que até quem já assistiu Vingadores Ultimato tem uma cena que é sobre isso, né? Que que o Máquina de Combate ele fala sobre isso, né? Se a gente fosse no passado aí ele faz assim símbolo com a mão, né? Meio que matasse o bebê Thanos. Teria alguma alguma modificação? Aí o pessoal, não é bem assim que funciona. É até meio estranho, né? Pra matar o bebê, mas. Eu acho legal dessa música como o Fábio, né? Voltando para a música. Ele fala que, tipo, beleza, a gente mudaria isso e tal, mas será que realmente as coisas teriam tanto impacto mesmo, sabe? Tipo, a gente mudaria o passado, mas o presente estaria tão melhor? Ou, sei lá, iriam ser achados caminhos para que coisas horríveis acontecessem, mesmo a gente impedindo que tragédias tivessem sido realizadas, né? Aham. Aí a gente entra nesses dois pontos que eu acho que são muito interessantes.
Que o primeiro é sobre a própria viagem do tempo em si. Quer dizer, se o James Rhodes, que é o nome do máquina de combate, lembrei aqui. Isso. Se os Vingadores ouvissem o que ele falou, voltassem no tempo e matassem, e tentassem matar, né, o bebê Thanos, seguindo pela lógica de Volta pro Futuro, daria certo, Thanos não existiria. Seguindo pela lógica de Dark, o simples fato do Thanos estar ali quer dizer que já não deu certo essa ideia. Aham. E pensando nisso que você falou, que eu acho que é muito importante, de até que ponto a gente apagar o nosso passado é uma coisa benéfica para o nosso futuro, né? Então, até que ponto que a gente deixar as coisas ruins que passaram serem totalmente jogadas para escanteio e a gente não ter a possibilidade de revisitar aqueles momentos, estudar e aprender com eles a como ser melhores, né? Como não repetir os mesmos erros novamente, como que isso pode impactar o nosso futuro, né? Pensando na nossa perspectiva de vida, assim, e não só nossa, mas da nossa sociedade, né? Como um todo. Como que os nossos erros de ontem, né? Nessa música tem uma parte que eu acho muito importante, aliás, eu recomendo para as pessoas escutarem, que ele fala assim: os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Olha isso, cara. E ele ainda continua falando assim: talvez esteja pensando demais, talvez não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado? Ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Caraca. Não, eu fiquei sem palavras mesmo, porque muita coisa a gente espera, sei lá, né? É o que a gente chama de Deus Ex Machina, né? Alguma coisa vai solucionar e pum, tá resolvido. Vai vir alguém do passado pra resolver a nossa realidade. Mas às vezes, se você fizer alguma coisa você mesmo e não precisar você voltar no passado para aquilo, você já vai resolver o seu problema, né? Você vai conseguir encontrar uma solução. Não precisa ficar esperando cair do céu ou cair de uma máquina de viagem no tempo, né? Exatamente. Às vezes a gente... se a ciência diz, né, que a única forma de se viajar no tempo talvez seja com muita, mas muita energia, a gente talvez não precise de tanta energia assim, se a gente parar para pensar que nós somos essas pessoas que estão no passado, né, e agindo, e as coisas que a gente faz vão ter as consequências no futuro, né? Então, às vezes, a gente pensa, não, hoje eu com certeza voltaria e beleza, mas e se você não tá vivendo uma época também que no futuro as pessoas vão falar, nossa, eu voltaria naquela época e faria tal coisa, né? E a gente hoje não olha ou simplesmente não faz, sabe? A gente tem o poder de moldar o nosso futuro, né? Não precisa viajar para lá, não precisa viajar para o passado, não precisa ir pro futuro. E a gente pode fazer o nosso futuro melhor, moldar ele hoje, né, cara? A gente tomando as atitudes corretas, a gente consegue fazer o futuro melhor sem precisar fazer nenhuma outra coisa e tal. A gente pode fazer o que as pessoas do futuro gostariam de fazer para resolver a nossa realidade. Estamos todos no passado de alguém, né? Somos os agentes do presente, né, cara? A gente constrói o futuro. Você falou uma coisa interessante, que você citou Vingadores. Eu nem lembrei quando eu tava pensando nessa pauta. Ah, foi a primeira coisa que eu pensei. Caraca, cara. Eu não lembrava da viagem no tempo do Vingadores. Apesar de ser aquela viagem no tempo bem, né? Que o pessoal questionou bastante, realmente, né? Não é muito enfim. acurado cientificamente, né? É. Mas bom, a existência do Hulk não é nem um pouco acurada, então tudo bem. Exatamente. A existência de um super-herói que diminui do tamanho de uma formiga e entra no mundo quântico e depois vira o tamanho de uma montanha também não, né? Então, tudo bem. Nada faz sentido, mas é engraçado, isso que importa. Mas eu achei muito legal, cara. Tem muitas outras obras que retratam viagem no tempo. Você lembra de mais algumas pra gente citar aqui, cara? Cara, eu acho que uma que é muito interessante é Rick and Morty, né? Que Rick and Morty ele brinca com várias dessas teorias científicas, né? Fala muito de paradoxos, fala muito de realidades paralelas. E é legal como os personagens eles interagem entre si, né? Viajando entre essas realidades ou mesmo no passado e futuro. Então, o Rick, que é uma mente super avançada, ele fala, é o Rick do futuro. E, tipo, eles se cumprimentam, eles são tipo brother, assim, porque ele sabe que ele tem a capacidade pra fazer aquilo. E os Morty ficam tipo, meu Deus, tipo, caraca, eu tô voltando no passado. E eu, putz, olha eu do futuro ali, né? Então é bacana, como naquele universo é super naturalizado, mas em outros é algo até meio bizarro, assim.
Mas Rick and Morty acho que é um exemplo legal porque trata bastante disso, né? De como que você pode acabar meio que voltando no passado, mas às vezes qualquer coisinha que você vai fazer, você vai deixar a sua situação pior e pior e pior e pior. Outra franquia aí que cita viagem no tempo em um certo momento, e alguns ouvintes do Hertz gostam bastante, que eu sei, então acho que a gente não pode deixar de citar, que é o Harry Potter, né, cara? Gira tempo. Cara, tem ali uma breve viagem no tempo, cara. Apesar da franquia não ser sobre isso, né? Ela menciona isso em um certo momento e tal. Acho que é muito legal a gente citar. Mas, cara, tem um filme, cara. Tem um filme que, assim, é um filme da Disney. Eu não sei se o senhor já assistiu, já teve a oportunidade de assistir. Porque, assim, é um filme que eu indico pra todo mundo. É uma animação que chama A Família do Futuro. Ah, você adora. Você já assistiu? Não, ainda não. Mas eu lembro de você já até escrever um texto nosso finado Farblitz sobre esse filme, né, cara? Esse filme, de verdade, se eu tivesse que listar, assim, dos filmes que eu mais gosto, muito por conta disso, porque eu gosto muito de Viagem no Tempo, e também pelo filme em si, cara. É uma animação que eu não sei porquê, mas ela não é tão conhecida e tão, sei lá, ela não é tão valorizada, acho que quando tu deveria, enfim. Por ser da Disney, cara, devia ser, nossa, pelo menos pra mim, ela é melhor do que muitas outras animações. E, cara, basicamente, é um menino órfão que ele foi deixado lá no orfanato quando ele era apenas um jovem gafanhoto, apenas um bebezinho. E, cara, ele, né, viveu ali a vida dele, tem as relações dele com o colega de quarto, que é um outro menininho e tudo mais. E ele é um menino, digamos que ele tem habilidades ali para as áreas mais relacionadas à ciência, ou talvez engenharia, ele constrói bastante coisa, ele rascunha bastante coisa e constrói umas engenhocas dele lá que são muito legais. Só que justamente por esse amor dele pela ciência, por colocar em prática ali as coisas que ele faz, ele acaba que ele é meio esquisitinho assim, ele nunca é adotado, né? E ele sofre bastante com isso pelo fato dele não ser, né, adotado tanto tempo, ele já tá ficando mais velho, né, e já tá, assim, ficando meio preocupado em relação a isso. E, cara, tem uma feira de ciência que ele tá se preparando pra ela, e ele foca todas as forças dele pra construir uma máquina que ele vai colocar, tipo, como se fosse um headset, como se fosse um fone de ouvido, e vai ter um laser que vai sair de um lado e passar pelo ouvido e passar pela cabeça da pessoa e vai sair na telinha. Você coloca no teclado o ano, né, a data que você quer, o momento que você quer relembrar da sua memória de alguma coisa que você já tem esquecido, né, que seja perdido ali na sua memória, e você vai rever na telinha, as pessoas vão conseguir ver a sua memória ali. E ele se dedica muito a essa máquina e tudo mais. A máquina acaba, enfim, que acontece algumas coisas com ela e tudo mais, e, cara, é apresentado Viagem no Tempo. Se eu passar daqui, vai ser spoiler, mas é um filme sensacional, é sensacional, vale muito a pena as pessoas assistirem, e aborda a Viagem no Tempo, e pra quem gosta do tema, vai curtir demais. Então, tem algumas pessoas até que, às vezes, eu cito, você já assistiu A Família do Futuro? Eu falo, você já me falou isso 5 vezes pra assistir esse filme. Você já me falou 5 vezes isso. Então, cara, é porque eu realmente sou apaixonado por esse filme, a trilha sonora, nossa, é tudo muito bom, cara. Isso aí. A Disney sempre tem essas temáticas, né? Tem várias obras diferentes, né? Acabei de falar de Ultimato e tal, mas alguns outros séries e filmes eles também falam disso momentaneamente. Eu acho que é uma temática muito legal, né, cara? Porque, imagina, acho que todo mundo já parou pra pensar, né? O que eu faria se eu voltasse no tempo? É doido isso, né? Não é à toa que é tão retratado nas obras, né? Porque é uma coisa que todo mundo meio que sempre pensa, né? Você falou de Vingadores, mas a gente pode falar, o próprio Deadpool 2, né? Que é um recente que saiu, fala de Viagem no Tempo também. Se a gente pegar clássico, o Exterminador do Futuro tem Viagem no Tempo também. Se pegar Clique, cara, sabe o filme do Adam Sandler? Filmaço. Cara, se você for pensar, não é uma viagem no tempo, mas entre aspas né? Porque ele tá saindo ali de um momento e ele não tá nem sentindo, já tá saindo em uma outra época da vida dele ele tá viajando pro futuro, basicamente. Né? Porque ele vai acelerando, né? Ele vai acelerando, cara. E é quase como se fosse é como se fosse a viagem no futuro mesmo, assim. Ele só não sente aquilo. Pras pessoas, elas estão vivendo todos os minutos, né, com ele ali, numa forma meio robótica, meio automática. Mas pra ele simplesmente apertou um botão e foi pro futuro, né? Ele dá pequenos
pulos, né, assim, né? Como ele vai pulando os comerciais, era como se estivesse pulando as interações não essenciais da vida dele, né? Sei lá, não prioritárias naquele momento, e isso acaba gerando aquele final lá, né? Aquele final. Você já parou pra pensar, se a gente vivesse num mundo como se fosse aquele filme que a gente já citou aqui no Hertz, o Yesterday, que simplesmente uma coisa deixasse de existir, como seria um mundo sem essa coisa? Nossa, esse é bizarro. O Yesterday é um exemplo legal porque, assim, o personagem principal é a única pessoa que sabe da existência dos Beatles, né? E todo mundo, mas ninguém sabe. Então, tudo ao redor dele é modificado, né? Não existe nem o... não existe nem o Oasis lá, né? Porque não existe Beatles, né? Aí, por conta disso, não tem o... uma coisa levou a outra, né? Sim, não existe Coca-Cola, cara. Então, é igual alguma coisa puxando a outra, assim, né? Cara. O Walter White, ele estava certo, cara, quando ele disse, imagine um mundo sem Coca-Cola. Deus me livre. Uma coquinha gelada. Paga nós Coca-Cola. Por favor, me pague Coca-Cola. Você já parou a pensar em coisas bizarras, assim, que são simples, mas essenciais na nossa vida, cara? Que se não existisse, a gente estaria ferrado. No nosso episódio de como mudar o mundo, eu lembro que eu ouvi ali um comentário sobre o inventor do chuveiro, né? Com um cara que mudou o mundo. Você imagina, cara, se você volta no tempo e você, por alguma coisa que você faça, deixa de existir, para de existir o chuveiro no futuro, cara. Mano, um dia cansativo, você chega em casa e tem que tomar um banho gelado, é complicado, né, velho? São pequenas coisinhas que pra gente que já tem, é super natural, mas se tirasse ia ser bizarro, né? Tipo, imagina, se for do mundo sem Coca-Cola, bizarro, horrível. O mundo, sei lá, em que a Apple não tivesse sido criada, tipo, a gente talvez não estivesse aqui, né? Talvez não teria sido criado um iPhone, não teria sido criado as ferramentas que possibilitaram a criação dos podcasts, sabe? Então uma pequena coisinha. Se o Steve Jobs tivesse, sei lá, gostado de beisebol em vez de ciência da computação, sabe? Talvez o beisebol estaria muito bem agora. Ou fosse apenas um cara aleatório, mas a gente nunca estaria aqui. É absurdo, porque você tira uma pecinha e, sabe? Se o Paul não tivesse ido... não tivesse encontrado o John naquela festa, se a maçã não tivesse caído, se fosse uma jaca em vez de uma maçã. Não, essa foi boa, cara. Essa foi boa, realmente. Por essa você não esperava, né? Eu não esperava que você ia mandar uma dessa. Vim do futuro pra contar essa piada. Mas, cara, falando em vir do futuro, cara, se você especificamente pudesse voltar ao passado e mudar alguma coisa, o que você mudaria, cara? Cara, eu vou dar um exemplo recente. Eu tô em fase de paixão por basquete, né? Porque eu assisti Last Dance e, bom, se você assistiu Last Dance, você vai saber por quê, porque é uma série espetacular. Então, sei lá, cara, eu teria dado algum jeito de impedir o time de ser desmontado pra, sabe, ter pelo menos mais um título ali, ter sido 7 ou, sei lá, algo assim. Fosse de quase Last Dance, sabe? Tivesse mais pequenos detalhezinhos. Ou mesmo, falar pro John Lennon, cara, fica na nossa casa hoje, sai hoje não. Ou fala pro cara ler outro livro, lê o Don Quixote aqui, não lê o Apanhador no Campo do Centeio, sabe? Essas pequenas coisinhas que terão grandes mudanças. E você, o que você faria, cara? Cara, tem bastante coisa, assim. Se for... Claro, a gente deixando de lado aquela história, né? Que senão não ia ter graça. Qualquer coisa que eu mudasse no passado, eu não seria quem eu sou hoje e tudo mais. Disso a gente sabe, né? Mas aí fica chata essa resposta. Então, pensando na prática, cara, Cara, imagina você poder voltar no tempo e falar, sei lá, pro time da Chapecoense não entrar no avião, sabe? Putz. Coisas pontuais, assim, tipo, acidentes ou coisas que aconteceram, tipo, porque talvez fosse difícil a gente voltar no tempo e mudar grandes acontecimentos culturais. Você entende o que eu tô dizendo? Que iriam acontecer de uma forma ou de outra. Talvez se a gente voltasse no tempo e matasse Hitler, talvez não seria Hitler, mas seria outra pessoa, entendeu? Poderia ser até alguém, não digo pior, mas, sabe assim, seria uma realidade alternativa ali que talvez, cara, sei lá, a Alemanha teria vencido a guerra, sabe? Inclusive tem uma série sobre isso que é bem bacana, que é The Man in the High Castle. Fica aí a dica. Olha só. Então, assim, eu acho que voltaria nesses momentos, assim, específicos, de acidentes, de massacres, de momentos, sabe assim, especificamente momentos que deu ruim, sabe? Que uma coisinha poderia ter impedido tudo. Exatamente. Que uma coisinha poderia ter impedido, sabe? Atentados terroristas, sabe? Coisas que, sim, são pontuais ali, mas...
pensando num cenário mais palpável, cara. Alguma coisa da sua vida pessoal, não sei lá. Então, pensando numa coisa mais palpável, acho que, cara, eu voltaria no nosso último episódio do Hertz, cara. Voltaria no nosso último episódio do Hertz, no dia da nossa gravação do nosso último episódio, cara. E eu definitivamente não contaria aquela história. Nossa. Você cara. sabe de qual eu tô falando, né? Não, cara, até hoje o pessoal, todo dia, estão mandando mensagem, reclamando disso. Acho que você deu uma vacilada, cara. Você poderia ter evitado Não. aquilo, né? Sim, não, eu não imaginava que ia ter essa proporção, né? As coisas que eu falei, assim, cara. As mensagens que eu tô recebendo, cara, assim, eu com certeza, se tivesse uma coisa, assim, palpável que eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e não contaria aquela história que eu contei, cara. Eu me arrependo profundamente disso, cara. Cara, mas eu tô pensando aqui, É. eu acho que faz o seguinte, como diria o Kel, ou era o Ken, não sei, no começo dos episódios. Eu preciso que você me encontre daqui 20 minutos, deixa eu ver, com uma caneta Bic, um Eita, miojo peraí, calma. Anota isso aí. Deixa eu anotar, calma. Uma caneta Bic, um Certo. miojo da Turma da Mônica. Não esquece que é da Turma da Mônica. E Tá. você tem algum Nokia antigo, daquele que se você tacar no chão quebra? Cara, eu acho que eu consigo arranjar aqui, cara. Perfeito. Eu tô com uma Tá. ideia aqui. Tá, Eu acho que vai dar certo. eu tô indo buscar as coisas e já volto, peraí. Cara, por incrível que pareça, as coisas estavam aqui, enfim, perto. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, estavam aqui, cara. Eu tô com as 3 coisas aqui, cara. E agora? Boa, perfeito. Chegou. Passa pra cá. Tó. Cara, acho que eu consegui. Beleza. Mas o que exatamente é isso, cara? É um dispositivo, mas é basicamente uma máquina do tempo. A gente tem uma tentativa pra voltar, só uma. Tá. Então, dentro de alguns minutos eu vou saber se deu certo ou não. Beleza? Tá. Você tem que comer esse miojo, só um pedacinho do miojo, abre a boca. Pronto. Tira a tampa da caneta, Tirei. aperta 13, 12, Certo. 11. Foi. Boa. A gente se vê em 5 minutos. Cara, Gabriel? eu acho que deu certo, cara. Eu acho que deu certo. Eu voltei e eu consegui falar com ele, comigo mesmo. Mas eu acho que ele não contou aquela história. Que história, cara. Deixa pra lá, cara. Vamos seguir com o episódio aqui. Tá bom. Eu acho que a gente precisa construir uma coisa, cara. Que Construiu o quê, cara? pode construir agora uma coisa que a gente possa, basicamente, viajar no tempo. E eu acho que eu tenho exatamente os ingredientes pra isso. Uma certa pessoa me falou quais são os ingredientes. Tá. A gente tava gravando episódio, agora você saiu e depois voltou com essa ideia. Tá bom, tá bom. Tá, mas é basicamente, eu vou precisar que você busque. Que você busque um miojo da Turma da Mônica, cara. Precisa ser da Turma da Mônica. Uma caneta Bic e um Nokia antigo. Só isso, cara. Você vai me entender depois. Tá. Turma da Mônica, né? Isso. Tem que ser da Turma da Mônica, cara. Tá bom. Eu acho que eu peguei as coisas aqui. Eu tenho um estoque de miojo da Turma da Mônica. E caneta Bic tinha uma antiga e o Nokia é sempre bom quando precisa quebrar alguma pedra. Então tá tudo aqui, cara. Não sei porquê, mas tá tudo aqui. Tá, só fica com isso, cara. Isso aí em algum momento vai ser útil, e então é bom você guardar isso com você, com muito cuidado. Não deixe cair em mãos erradas. Parece que isso não faz o menor sentido, mas talvez um dia faça, cara. Só guarda isso. E a gente pode continuar com o nosso Ok. episódio. Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. Ainda falando sobre essas questões de viagem no tempo e tudo mais, a gente tem que lembrar, cara, de uma coisa. Que talvez viagem no tempo seja possível, cara. A gente só não tá olhando pela perspectiva correta. Pensando na vida mesmo, assim. A gente falou sobre ser uma forma de viagem no tempo ali, o que no filme Clique fazia, né? Que ele apertava um botão e ia pra frente. Mas você já assistiu o filme Interestelar, cara? Não. Mas eu sei qual que é o rolê. E o amor é importante. O amor é importante na maioria dos filmes, em 93% dos filmes. Mas, e Interestelar é muito legal, porque assim, o cara... Eu não vou falar sobre o que é o filme, assim, né? A história em si, mas basicamente um cara, ele
vai com a tripulação dele numa viagem espacial e ele chega ali num planeta, na verdade eles passam por um buraco de minhoca que, bem resumidamente, é o que faz você conseguir sair de um ponto A a um ponto B no universo, né? Você consegue ali usar a questão do universo, da deformidade do universo para você conseguir viajar. E ele vai para um lugar bem distante no universo, cara, que um planeta, na verdade, dentro da missão ali do que ele devia fazer. Basicamente, esse planeta está muito, muito, muito próximo de um buraco negro, cara. E você sabe o que implica estar próximo a um buraco negro ou a algum corpo supermassivo no universo? O que implica, Gabriel? Basicamente, quando a gente fala que o tempo é relativo, né, que ele passa diferente em alguns casos, dependendo do referencial, e a gente vê, por exemplo, a gente rodando em volta nós como uma bola que gira em volta de outra bola, que seria o Sol, a gente tem que pensar como se fosse a deformidade do espaço ali. Acho que todo mundo já viu uma figura clássica que é o espaço como se fosse uma malha, né? Como se fosse ali um tecido, e aí objetos com muita massa, né? Eles afundam aquele tecido e possibilita ali todas essas interações gravitacionais de um corpo em outro, certo? Uhum. Quando o objeto ele é super, super massivo, por exemplo, né, buraco negro, por exemplo, porque ele é tão massivo, essa força gravitacional é tão grande que nem mesmo a luz é capaz de escapar, né, desse buraco negro. Então, por isso que ele é negro, porque a luz, né, que é a nossa informação visual, ela não chega aos nossos olhos mais, porque a luz não consegue escapar de lá. E esse planeta, ele tá relativamente próximo a um buraco negro, né, no filme Interestelar. E quando a gente pensa em espaço-tempo, e quando esses objetos, eles deformam o espaço e o tempo, quer dizer que eles não estão deformando só o espaço. Eles estão deformando também o tempo, o espaço-tempo, né? Então, nesse planeta onde a tripulação, né, desse cara desce, cara, basicamente o tempo passa muito diferente lá de como é aqui na Terra. O filme fala que 1 hora naquele planeta é o equivalente a 7 anos na Terra, cara. Nossa. Relativo o tempo, né? Realmente. Totalmente. Então, assim, basicamente, o que ele sentiria como passando 1 hora, aqui na Terra, as pessoas estariam vivendo 7 anos. Nossa. E esse cara, quando ele entrou nessa tripulação, cara, ele saiu daqui da Terra, ele tinha uma filha pequena, criança, cara. Então imagina o desespero desse homem em fazer a missão, cumprir a missão lá o mais rápido possível para que ele não perdesse a vida que ele tinha na Terra, sabe? As pessoas que ele amava na Terra. Caraca. É muito, muito legal porque especificamente na cena do filme que eles estão nesse planeta, tem uma música de fundo e tem como se fossem umas batidinhas na música. E tem toda uma contagem lá de que cada batidinha daquela, quase que todos, é como se fosse tic, 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 tic. Cada batidinha dessa era como se fosse um dia na Terra. Nossa. Quando você assiste o filme não fala disso, né? Quando você assiste o filme e você só tá de boa, você não presta atenção nisso. Quando você assiste essa cena de novo, sabendo dessa informação, cara, fica ainda mais agoniante, porque você fala, meu Deus, olha, cada batidinha dessa é um dia que ele tá perdendo com a filha dele, sabe? Desesperador, né, cara? Desesperador, cara. Mas é muito legal também, ao mesmo tempo, parar pra pensar nisso, sabe? Em como o tempo realmente ele passa diferente dependendo de onde você tá, na velocidade em que você tá viajando, né, na distância que você tá percorrendo. E, cara, é muito, muito legal um filme, né, como Interestelar, poder abordar um assunto tão interessante e complexo como esse, né? Não se limitar ali a coisas tão simples que normalmente a gente vê, né, cara? É legal que é um filme de ciência, assim, bem pensado mesmo, sabe? Não são coisas tiradas do nariz, né? Tipo, tem uma explicação e tal. Não é tudo 100%, porque ficaria difícil também. Mas tem essa preocupação em fazer as coisas mais próximas do possível da realidade e mesmo tempo fazer uma história legal, né? E essa parada da trilha sonora é genial, velho. É genial, porque são os pequenos detalhes que constroem um filme muito louco, sabe? Não, a história já é boa, naturalmente. Você adiciona um detalhe que, pra quem entender, sabe, vai compreender por que, tipo, foi tão bem feito aquele filme. Feito com esmero mesmo, assim, né? Muito louco. Engrandece demais, né? É, total, cara. A pessoa que fez isso, ela tem que se considerar bem, né, cara? Tem que saber que fez um bom trabalho. Merece
3 tapinhas nas costas, né? Parabéns, né? Que essa pessoa esteja de bem consigo mesmo, porque ela merece. Merece, cara. O buraco negro que eles fizeram lá foi até levado, né, pra usar como modelo, realmente, de um buraco negro, porque o filme, ele estreou antes da gente tirar aquela foto, entre aspas, né, do buraco negro, e acho que há 2 anos, né, se minhas contas estiverem certas, há 2 anos. Por aí. Ou 1 ano, não sei. Enfim. O tempo relativo. Já não lembro mais quanto tempo. Mas eu falei da questão dos buracos negros, né? De justamente ser negro por conta da luz não escapar e a gente não ter essa informação visual. Mas, cara, tem uma historinha aqui que é de verdade até, mas eu queria contar ao senhor. Posso contar numa breve história? Por favor. E não é história inventada, é realmente uma curiosidade. Você sabia que existe um planeta, um exoplaneta, que chama Kepler-186f, que ele basicamente foi o primeiro planeta descoberto com tamanho próximo da Terra e que ele está em uma zona habitável, né, da estrela dele, assim como a Terra está, né, numa zona habitável, né, do nosso Sol. E ele está a mais ou menos 500 anos-luz de nós, cara. Aí você me pergunta, o que implica ele estar a 500 anos-luz de nós? O que implica ele estar... Faça a pergunta. O que implica ele estar a 15 mil anos-luz de nós? Cara, que pergunta excelente, cara. Obrigado. Basicamente, o fato dele estar aqui a mais ou menos 500 anos-luz de nós faz com que, se por acaso houvesse vida inteligente naquele planeta, e, mais que isso, se eles tivessem um telescópio muito ferrado, tipo um super telescópio que conseguisse virar para a Terra e ver, tipo, detalhes do relevo do nosso planeta. Se eles tivessem essa tecnologia e olhassem nesse exato momento para a Terra, eles estariam vendo os portugueses chegando aqui no Brasil, cara. Caraca. Por que isso, cara? Cara, isso é muito legal. Porque, basicamente, a medida que a gente está usando é anos-luz, certo? Sim. Então, demora 1 ano para a luz atravessar esse percurso. Então, se é 500 anos-luz, demora 500 anos para a luz percorrer o caminho entre nós e esse planeta, ok? Ok. Então, cara, a luz nada mais é do que informação visual. Então, a gente enxerga sempre o atraso que é da luz, né, refletindo nas coisas e a gente entrando aqui em nossos olhos e a gente captando isso. Você já ouviu falar da frase, quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado do universo? Já sim. Por que a gente fala isso? Porque a gente está vendo brilho, a gente está vendo luz no céu, no nosso céu visível, que pode ser de estrelas ou de corpos que eles já morreram há milhões, ou até mais do que isso, de anos atrás. Só que por que a gente ainda está vendo isso hoje? Porque é o tempo que demora para a luz sair lá de onde ele está sendo emitida para chegar até aqui. Então você entende que enquanto a luz está no percurso, a estrela que emitiu essa luz já pode morrer? Faz sentido. Quer dizer, é óbvio que faz sentido, é ciência, né? Mas, então, tipo assim, a gente vê, quando a gente acende uma lanterna na nossa cara, quando aperta o botão, a lanterna acende, porque a gente está muito perto dela. E a luz, ela viaja, né? 299.792.458 metros por segundo. Tipo, é muito rápido. Então, quando a gente liga a lanterna na nossa cara, a gente não vê que a luz demorou para chegar da lanterna até os nossos olhos. Só que quando a gente pega nessas escalas muito grandes, de uma distância muito grande, a luz ela demora para percorrer todo esse caminho até os nossos olhos. Então, da mesma forma, é esse planeta, aproximadamente 500 anos-luz de nós, quando ele olhasse para a Terra, ele estaria vendo as informações visuais que a Terra gerou há 500 anos atrás. Com esse atraso, né? Com esse atraso. Então ele estaria vendo o nosso passado, cara. Nossa. E aí, você me pergunta, seria possível então eles fazerem uma viagem no tempo e interagirem com o nosso passado? Seria possível então eles fazerem uma viagem no tempo e interagirem com o nosso passado? Cara, a não ser que eles descubram uma forma de viajar mais rápido do que a velocidade da luz, cara, não. Porque se eles tiverem um foguete, vamos supor que eles tenham um foguete, que isso fosse possível, né? Que viaje exatamente na velocidade da luz, 100% da velocidade da luz. Isso é, tipo, insano. Isso é quase que impossível, assim. Mas, enfim. Mesmo assim, eles demorariam 500 anos pra chegar aqui. Então, quando eles chegassem 500 anos aqui, já seria o nosso agora. Caraca. É complexo, mas é legal.
Cara, é muito louco isso, cara. É muito louco. Animal. Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. Bom, Gabriel, acho que esse papo foi muito bom. Deu pra bugar um pouco a mente tanto de quem tava participando quanto de quem tava ouvindo. Então esse Hertz de Viagem no Tempo, que é muito especial pra gente. A gente fez com muito carinho, muito esmero. Se encerra por aqui, né? Acho que vou dar os recados padrões, né? A gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar, só acessar o link na descrição do nosso Instagram, que por sua vez é @hertzpodcast. E se eu fosse vocês, eu ficaria ligado, porque nosso próximo episódio, que vai ser muito bom, se Deus quiser, vai ser sobre autoestima. Que temão. Autoestima. É um grande tema, né, cara? Autoestima. Cara, é um tema muito bom, mas eu me peguei aqui e eu tenho certeza que quando a gente for gravar esse episódio, eu vou fazer a piada cantando autoestima, autoestima, autoestima. Nossa, não. Só que eu descobri que é alto em cima, sabia? Só que eu tenho certeza que eu vou esquecer disso e vou fazer a mesma piada Ah, cara. ruim e... Não faz isso, por favor. Não devo fazer isso, cara, mas é o meu jeitinho de ser, cara. É óbvio que eu vou fazer essa piada. Tá, cara, tá. Eu acho que eu tenho uma solução pra você, então. Como assim solução, cara? Calma, eu acho que a gente não devia usar pra isso. Eu acho que teria coisas mais importantes pra gente usar esse recurso, mas... Enfim, eu também acho que é muita responsabilidade ter isso em mãos. Eu acho que você pode usar. Sabe aquele kit que eu fiz você preparar há pouco tempo atrás? Com o miojo da Turma da Mônica? Com o miojo da Turma da Mônica. Sei. Cara, basicamente, aquela viagem no tempo realmente deu certo e isso aí que você tá na sua mão é algo que pode te fazer viajar no tempo, cara. Você pode viajar no tempo, cara. Não, cara. Como assim? Com o miojo da Turma da Sim. Mônica? Cara, E um celular sim, antigo? eu te juro, cara, eu voltei no tempo, cara, com essa mesma receita, que aliás foi o senhor que me passou. Agora eu não sei quem foi que passou, porque se você só sabe porque eu te falei, mas enfim. Eu voltei no tempo e eu impedi eu mesmo de contar uma história que, enfim, eu contei no episódio passado, que a gente fez sobre histórias do nosso tempo de escola, e que tinha dado uma repercussão totalmente negativa pro Hertz, cara. E eu fui lá e impedi que eu falasse contasse essa história, e, cara, pelo jeito deu certo, você não lembra disso, então... Você conseguiu impedir que a gente fosse cancelado. Sim, cara, eu impedi que a gente fosse cancelado, cara. Meu Deus, cara, já me provou que é útil. Então, cara, eu acho que você pode usar agora e, sei lá, ir pro futuro, e quando você, em algum momento, estiver falando sobre essa piada horrível, cara, que, pelo amor de Deus, só espanta as pessoas do Hertz, de ouvirem o Hertz, e você impedir que você mesmo conte essa piada, cara. Tá, mas como é que eu faço isso, cara? Cara, basta, ó, segura ele aí, você tá com ele próximo, hein? Tô. Beleza. Agora você vai usar a seguinte combinação. 13 Pipi. no Nokia, esse no Nokia mesmo. Uhum. 12, Uhum. 10. Ok. E eu acho que vai dar certo, cara. E eu espero que vai dar certo. Eu te vejo daqui a pouco, cara. Gabriel, acho que não deu muito certo. Caraca. Não, viu? Você já voltou, cara? Já, acho que... Por que não deu certo, cara? Que números que eram mesmo? Ah, cara, eu não lembro, eu não anotei na hora, mas acho que era 13, 12, 10, eu acho. Eu acho que você... Assim, vê se faz sentido na sua cabeça, porque pra mim teria que ser numa ordem correta, né? 13, mas 12... 11, 11... Caraca, mas o que aconteceu, cara? Você chegou lá e aconteceu o quê? Eu cheguei atrasado, cara. Eu Não, cheguei não. atrasado. O Guilherme do futuro contou essa piada. Não, cara. Ah, nem adianta Bom, mais. Deixa agora já quieto. foi. Deixa quieto. Eu acho que deixa o futuro próximo. Vamos mais pra frente e tal. Eu não posso me pedir de contar uma piada, mas dá pra fazer algo melhor. Sim, e eu sei exatamente pra onde a gente pode ir, cara. Tem certeza? Tenho absoluta certeza, cara. Pega o seu miojo da Turma da Mônica, que eu vou pegar o meu Nokia velho aqui e uma caneta Bic. 13, 12, 11.